E hoje eu trouxe um assunto que tem a ver com um pouco com o que eu sonhei e tem a ver também com as minhas reflexões desses dias, que é a nossa autorresponsabilidade. Já falei disso algumas vezes, inclusive. Mas hoje eu quero falar de um aspecto dessa autorresponsabilidade que é usando Freud e os mecanismos de defesa freudianos. Então, os mecanismos de defesa freudianos não são ele que criou, né? Evidentemente que todos esses cientistas, não é que eles criam, eles percebem uma realidade. Então, o Freud, ele percebeu que nós temos mecanismos de defesa. O que significa isso? Nós criamos algum tipo de defesa, de padrões nossos. Então, nós temos dificuldades de entrar em contato com as nossas emoções, com os nossos padrões, usando a linguagem mais junguiana, nós temos dificuldade de entrar em contato com a nossa sombra. Então, tem aspectos nossos que nós temos dificuldades de entrar em contato. E a maneira como nós lidamos com isso é criando mecanismos de defesa. São vários mecanismos de defesa. Então, nesses mecanismos, a gente protege essa nossa estrutura de ser percebida, de nós entrarmos em contato com aqueles aspectos nossos, por exemplo, que a gente não gosta, que você olha e não está satisfeito com aquilo, então nós não entramos em contato porque temos mecanismos de defesa. Mas se a gente está dentro de um mecanismo de defesa, então não adianta, porque esse mecanismo está nos protegendo de perceber. Então nós não teremos consciência do que está por trás. Então, de que maneira nós podemos perceber isso? Perceber aquilo que é difícil para que a gente entre em contato? Através de das situações que a vida nos coloca, que é a percepção de que tudo é um espelho. Então, aquilo que chega até nós e nos incomoda, tem ali algo que a gente precisa ver. Então, nós espelhamos as situações e isso vem aí, um dos mecanismos de defesa é a projeção. Então, esse mecanismo de defesa chamado projeção, nós projetamos da mesma maneira que um projetor nos outros aquilo que está vindo de nós. Aquilo que é nosso está vindo de nós, aquilo é projetado para fora. Então, as situações, a minha angústia, o meu medo, as minhas desconfianças, eu projeto no outro. Então, o outro ele fica sendo a tela onde aquilo meu aparece e está lá colocado. Mas o que eu preciso ver não é a tela lá. Se tiver um erro lá naquela tela projetada, eu não vou lá na tela ver na parede para corrigir aquele erro. Eu vou no meu computador. Então, na projeção que a gente faz realmente, isso é muito óbvio. Ninguém, só se for um maluco, que vai lá corrigir um erro de português, um erro gramatical de um slide, lá na parede onde ele está projetado. Ele vai corrigir aonde? Ah, gente, me perdoe, está aqui dentro do meu computador, dá licença, eu vou te corrigir aqui. Então, nós vamos lá no computador corrigir aquele erro. Então, na nossa vida, nós temos inúmeras oportunidades de perceber aquelas áreas nossas sombrias, aquelas áreas de sombra que nós não conseguimos perceber nas nossas relações com os outros. Por quê? Pela própria característica projetiva, como a projeção é minha, está dentro de mim, é como se eu falasse assim: olha, eu fui projetar um slide numa casa lá na sala A e lá tinha um erro de português no slide. Eu percebi que lá na parede tinha um erro de português e eu fico com raiva da parede. Aí eu volto e vou fazer essa aula num outro lugar e lá eu percebo que o mesmo erro apareceu e aí eu fico com raiva de novo daquela parede, da outra sala. Até que um dia cai a ficha que fala: mas que coincidência! O mesmo erro de português apareceu nessa sala, na outra e na outra e na outra. Será que isso está mesmo na parede? Ou será que não está no meu projetor? Não está no meu slide, naquilo que eu coloquei? Então aí, quando a gente começa a perceber isso, nós começamos a fazer uma investigação diferente. Então, o que é meu que tem nisso? Então, nós temos inúmeras oportunidades porque nós nos relacionamos com as pessoas o tempo inteiro. E o tempo inteiro as mesmas emoções, elas vão surgir.
elas vão surgir porque elas nas relações com os outros. Então, que emoções são essas? As que você recorrentemente sente. Então, eu estou recorrentemente com pessoas que me parece que me exploram. Eu estou recorrentemente com pessoas onde eu tenho que me doar mais numa relação. Ou eu estou sempre, de alguma maneira, com pessoas que parece que não são competentes. E aí nós vamos, que não me valorizam. Então, o que tem de meu nesta história? E aí nós podemos aprofundar um pouco mais por que aquela situação me incomoda. Aí nós vamos para a autorresponsabilidade. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.